Hoje eu vou falar sobre voz passiva, ativa e reflexiva. Os verbos apresentam reflexão em voz. As vozes dos verbos indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal. Ou seja, se pratica ou sofre a ação. Existem 3 vozes verbais no português: ativa, passiva e reflexiva. Voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Então, ele indica que o sujeito gramatical é o agente da ação. O exemplo é: eu comi o bolo. Voz passiva a voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Então, ele indica que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz pacífica analítica e voz passiva sintética. E tem a voz pacífica analítica, que é quando a voz pacífica analítica, as frases apresentam o seguinte, uma estrutura, que são sujeito paciente mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Então, a frase é: os livros foram lidos pelos alunos. Isso é a voz pacífica analítica. E tem a voz pacífica sintética, que na voz passiva sintética, as frases apresentam uma estrutura, que é verbo transitivo, mais pronome e mais sujeito. Pronome se. Então, voz passiva sintética é verbo transitivo mais pronome se mais sujeito paciente. Então, leram-se os livros. E tem a voz reflexiva, que a voz reflexiva ela é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Então, ela indica que o sujeito gramatical, ao mesmo tempo, é o agente e o paciente da ação. E apresenta obrigatoriamente o pronome oblíquo reflexivo. Me, te, se, nós, você. Então, um exemplo de frase é: alimento-me sempre de forma saudável. Então, eu falei sobre 3 tipos de voz ativa. Tem a voz ativa, a voz pacífica analítica. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu queria ter explicado.